Olá, meu nome é Gabriel Borges, sou estudante do quarto ano de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e hoje vamos conversar sobre a utilização de exercícios físicos como tratamento para lombalgia aguda. Esse vídeo é resultado de um trabalho da disciplina de Iniciação ao Fundamento Científico do professor Antônio Grande, e seu objetivo é utilizar a medicina baseada em evidências para avaliar práticas clínicas. A dor na região lombar, também chamada de lombalgia, é uma queixa muito comum em ambulatórios. Não é uma doença, mas sim um sintoma de dor na região das costas, mais precisamente na região da coluna lombar. E pode ter diversas etiologias relacionadas. Uma divisão importante para poder diferenciar essas causas de lombalgia é a divisão quanto ao tempo. Dessa forma, nós temos duas formas de lombalgia: a lombalgia aguda, que pode durar até 6 semanas, mas que geralmente tem um quadro autolimitado de 2 semanas até 4 semanas, e a lombalgia crônica, que é aquela que dura mais de 6 semanas. Nesse vídeo vamos falar mais da lombalgia aguda, e das etiologias principais nós temos a sobrecarga ou estresse, o paciente que carrega muito peso, atividades do dia a dia, principalmente atividades laborais, né, de trabalho, que a pessoa carrega muito peso, tem que suportar muito peso nas costas, ou traumatismos, que seriam acidentes envolvendo a região das costas, né, pancadas, entre outros. São terapias com exercícios físicos. As terapias com exercícios físicos são atividades posturais ou movimentos específicos que podem ser realizados com ou sem resistência, ou seja, com ou sem peso, com ou sem materiais, para reduzir a dor e as limitações funcionais. Dentre as atividades que foram analisadas na revisão, os exercícios que foram elegíveis foram fortalecimento muscular, alongamento, fortalecimento do núcleo, que seriam da musculatura da região abdominal e lombar, exercícios de flexibilidade, mobilização, exercícios aeróbicos, restauração funcional e terapia Mackenzie e yoga. Todas essas foram agrupadas nos grupos de terapias com exercícios físicos que constituem a nossa intervenção. Para analisar então se existe um benefício na utilização dos exercícios físicos para os pacientes com lombalgia aguda, a revisão sistemática organizou uma pergunta de pesquisa estruturada pela estratégia PICO. O PICO é um acrônimo onde cada letra indica um elemento que se deseja analisar na pesquisa. O P é a população avaliada, que nesse caso consiste de pacientes com 18 anos ou mais com lombalgia aguda inespecífica com ou sem dor irradiada. A intervenção é o que se deseja analisar, a intervenção que você vai realizar nesse grupo, que no caso é a realização de exercícios físicos. A comparação é o grupo de participantes onde você não vai realizar a intervenção e você vai comparar os resultados no final. Então, na comparação, nós realizamos outras intervenções, como placebo, tratamento simulado ou nenhum tratamento. E os outcomes, ou resultados, é o que se deseja analisar com a pesquisa, que nesse caso foi a melhora da dor e a melhora funcional, ou então a piora do quadro dos pacientes. E para isso podemos organizar a seguinte pergunta de pesquisa. A utilização de exercícios físicos em pacientes com lombalgia aguda, em comparação ao placebo e outras terapias, possui algum benefício no quadro clínico e evolução da condição? A revisão sistemática analisada é uma atualização de uma outra revisão sistemática também publicada na Cochrane sobre o mesmo assunto, publicada no ano de 2005, com a adição, dessa vez, de 10 novos ensaios clínicos ao corpo de estudo. Para achar os novos ensaios clínicos, foram realizadas buscas em bases de dados atualizadas, como a Cochrane, tanto a Cochrane Central quanto a Biblioteca, Medline, Embase e outras 4 bases, selecionando registros de ensaios publicados desde o ano de 2004. Para organizar a coleta de dados, foram criados critérios de inclusão e de exclusão para os ensaios que foram analisados. Os critérios de inclusão, então, foram selecionados ensaios clínicos randomizados, publicados com um artigo de texto completo ou resumo, ou também dados não publicados, mas de ensaios clínicos que analisavam também esses pacientes. Então, a inclusão dos participantes foram pessoas com 18 anos ou mais,
com lombalgia aguda inespecífica com ou sem dor irradiada, com duração média dessa lombalgia de até 6 semanas, para ser considerada uma lombalgia aguda. E como critério de exclusão, excluíram estudos que analisavam pós-operatórios, prevenção de lombalgia recorrentes ou que limitaram o acompanhamento de um dia, ou então estudos que analisavam pessoas com lombalgias causadas por patologias específicas ou outras condições que levassem à dor lombar. A ação feita nessa revisão foi a comparação das terapias com exercícios físicos com a utilização de placebos, no caso a simulação, pacientes sem tratamento ou outros tratamentos conservadores, ou até mesmo entre as próprias terapias de exercício. E os desfechos analisados podem ser divididos em desfechos primários ou principais e secundários. Os primários são a intensidade da dor, o estado funcional, que foi medido pelas tabelas específicas para a lombalgia, os scores RMDQ e ODI, e também a recuperação percebida pelo paciente. E os desfechos secundários seriam o retorno ao trabalho e às atividades físicas e laborais, a qualidade de vida e eventos adversos. Analisando então o fluxograma Prisma para a obtenção desses dados, podemos ver que 13 estudos foram incluídos da revisão prévia de 2005, 2.827 materiais foram analisados e depois de serem retirados as duplicatas, analisarem os títulos e o corpo dos textos, 10 novos estudos foram incluídos ao corpo de estudos analisados nessa revisão. 23 estudos, então, foram selecionados, mais 12 estudos foram utilizados para análise quantitativa e meta-análise. Os fatores que influenciam o nível das evidências obtidas, podendo diminuir o nível, é o risco de viés. E no que tange à análise desse risco, os artigos selecionados foram analisados individualmente usando a ferramenta original de risco de viés da Cochrane, o Risk of Bias, que inclui os seguintes domínios: geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, cegamento de participantes e do pessoal, cegamento da avaliação dos resultados, dados resultados incompletos, relatório seletivo de resultados ou outros vieses que podem prejudicar a qualidade. Nas tabelas podemos ver a divisão entre os artigos selecionados e os tipos de riscos analisados, que podem ser classificados desde baixo risco de viés, risco incerto de viés ou alto risco de viés. Nesse estudo, 10 estudos foram classificados como tendo baixo risco de viés, mas a maior influência que podemos observar, presente em quase todos os estudos, são vieses relacionados ao cegamento. Isso acontece porque a maioria dos artigos analisados não teve cegamento, tanto dos participantes quanto dos avaliadores. Diversos desfechos foram analisados nessa revisão, mas os resultados que daremos enfoque nesse vídeo serão a melhora da dor e do estado funcional. A ocorrência de efeitos adversos ou a recuperação, que foram desfechos citados como desfechos menores, não foram relatados em nenhum dos ensaios observados, portanto, não foram analisados. Para analisar as evidências coletadas, utilizaram a ferramenta GRADE, que é uma ferramenta que mostra o nível da evidência e da certeza, da confiabilidade de cada desfecho apresentado. Assim, temos duas tabelas para analisar. A do lado esquerdo, nós vemos a comparação entre a terapia com exercício e o tratamento simulado ou placebo. E podemos ver que no quesito dor, a evidência tem uma qualidade muito baixa para uma melhora relativa nos pacientes que fizeram a terapia com exercício. Mas como podemos ver que esse grade é muito baixo, então a diferença não atendeu o critério definido para ter uma alteração clinicamente relevante. Então ela é uma evidência incerta, não se sabe ao certo se o grupo que teve a intervenção realmente teve uma melhora em comparação ao placebo. Na avaliação do estado funcional, temos a mesma relação. Podemos ver que o grade deles foi muito baixo. Então, a diferença também não tem critério para ser clinicamente relevante. Do lado direito, podemos ver a comparação entre a terapia com exercícios e os pacientes que não receberam tratamento. Na avaliação da dor, também podemos ver que o score nos pacientes que não receberam tratamento foi um pouco menor, mas a qualidade da evidência é muito baixa e a terapia com exercício, então, pode resultar em pouca ou nenhuma diferença na dor comparado à ausência de tratamento. No estado funcional também, da mesma forma que as outras tabelas,
podemos ver um nível de evidência muito baixo. Então, pode ser que a terapia com exercícios tenha pouco ou nenhum efeito no tratamento desses pacientes. Agora, para os dados obtidos na meta-análise, nós vemos a utilização dos gráficos de floresta, ou forest plot. Para interpretar esses gráficos, é importante entender o que são os eixos e o que cada um deles representa. O eixo vertical é chamado de eixo de tendência central, ou risco relativo 1. Já os eixos horizontais são os intervalos de confiança preenchidos pelo tamanho do efeito de cada estudo e cada ensaio clínico observado. Para considerar que existe uma diferença estatística entre a intervenção e o grupo placebo, o intervalo de confiança não deve conter o eixo central, ou seja, não pode cruzar o eixo de tendência central. Nesses gráficos não está presente, mas nos outros que eu vou mostrar para frente, poderemos ver um losango, que representa a sumarização dos efeitos de todos os estudos observados, ou seja, a meta-análise que vai resumir todos os dados observados nos estudos isolados e demonstrar no gráfico também. Olhando então os dados de comparação dos exercícios físicos com o placebo, podemos ver que no primeiro gráfico está mostrando a melhora da dor nos pesquisados. E nos 3 ensaios mostrados, o efeito tende a favorecer o exercício, por estar do lado esquerdo, o lado favorável ao exercício. Mas os seus intervalos de confiança cruzam a linha central. Por isso, podemos afirmar que não existe diferença estatística entre os dois grupos. Ou seja, não podemos afirmar que a utilização do exercício realmente teve um benefício, já que o efeito não ficou comprovado. No gráfico abaixo, vemos então a melhora do estado funcional. E da mesma forma, mesmo que os gráficos estejam favorecendo um dos dois lados, eles passam pelo eixo de tendência central. Então, os resultados obtidos nesses estudos não conseguem comprovar um benefício ou um malefício. Não existe diferença estatística entre o grupo que recebeu a intervenção e o grupo placebo. Analisando a comparação com o grupo que não recebeu o tratamento, temos resultados semelhantes. No gráfico de melhora da dor, podemos ver que os intervalos de confiança também cruzam o eixo de tendência central, não possuindo, então, uma diferença estatística. No gráfico de melhora funcional, da mesma forma, não existe melhora estatística com o uso do exercício físico ou na ausência do tratamento. A revisão sistemática também analisa outros resultados, como a comparação do grupo que realizou o exercício físico com outras terapias conservadoras, mostradas nos gráficos abaixo. Nesses gráficos podemos ver, então, o losango, que seria a sumarização dos efeitos encontrados em todos os ensaios que foram utilizados para aquela comparação. No losango, vendo que ele passa no eixo de tendência central, em todos os gráficos mostrados, podemos então afirmar que não houve diferenças estatísticas entre a utilização dos exercícios físicos e dessas outras terapias conservadoras. Então, que ao final da análise desses 26 ensaios clínicos que foram selecionados pela revisão, os achados não sugerem qualquer benefício do uso da terapia por exercício na fase aguda da dor lombar. Houveram evidências de qualidade muito baixa que mostraram não haver diferença clínica entre a terapia e a simulação, o placebo, e também evidências moderadas que mostraram também não haver diferença entre a terapia com exercício e outros tratamentos conservadores. Infelizmente, houveram poucos dados obtidos para avaliação de outros desfechos importantes, como a melhora da qualidade de vida e a recuperação percebida, impossibilitando então uma boa análise desses dados que poderiam ser muito importantes para a indicação do tratamento. Mas como eu vou utilizar esses dados obtidos na revisão para orientar a minha prática clínica? Os dados observados ao final dessa revisão vão de acordo com as principais diretrizes para a lombalgia, onde o tratamento com exercícios físicos aparece recomendado para lombalgias crônicas e não para lombalgias agudas, como foram analisadas nesses ensaios. Um questionamento interessante é que, caso existissem ensaios clínicos com maior quantidade de pessoas ou com maior nível de evidência, se o efeito encontrado nessa revisão seria diferente.
E o autor questiona se isso aconteceria, uma vez que aparentemente o exercício não tem muita relação com melhora no quadro de lombalgia aguda. Porém, se os estudos futuros puderem identificar claramente quais são as pessoas com lombalgia aguda que têm probabilidade de desenvolver a dor crônica, será possível explorar o efeito da terapia como uma prevenção da progressão da doença. Analisar para quais pacientes seriam recomendado utilizar essa terapia com exercício, mesmo enquanto ele ainda tem a lombalgia aguda, evitando a progressão para a lombalgia crônica. Essa é a referência da revisão analisada, assim como o link para seu acesso no site da Cochrane. Muito obrigado por assistirem e até mais.